Oi pessoal, eu sou a Clara Campoli, faço parte aqui do time comercial da ZQuest e seja muito bem-vindos à atualização semestral dos nossos fundos agro, o AAZQ e o AZQA. O mercado agro seguiu bastante desafiador no primeiro semestre de 2026, somado a um ambiente de juros ainda bastante elevado. Mas mesmo nesse contexto, os nossos fundos agro seguiram cumprindo seu papel, distribuir rendimentos consistentes e competitivos para os cotistas mês a mês. Ao longo do semestre, o AAZQ, que é o Fiagro listado na B3, ele distribuiu em média 10 centavos por cota ao mês. Enquanto o AZQA, que é o nosso Fiagro setipado, ele entregou uma média de 11,46 centavos por cota ao mês. Ambos os fundos com rendimento equivalente a mais de 100% do CDI no período. E para saber mais da carteira, das nossas estratégias, do momento de mercado, vou passar a bola para Maria Tereza Vendramini, sócia da AZQuest Agro. Olá pessoal! Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho mais do resultado dos fundos agro no último mês e também o consolidado desse último semestre. Bom, o Soli, o nosso Fiagro listado, agora no mês de junho, distribuiu 8 centavos e 25 por cota aos seus investidores, enquanto o Luna, nosso Fiagro setipado, distribuiu 11 centavos por cota. Ao longo do semestre, isso resultou numa média no Soli de 10 centavos por cota e no Luna de aproximadamente 11 centavos e meio. Isso faz a gente concluir que ambos os fundos tiveram uma boa distribuição ao longo do semestre, com bastante consistência, seguindo o que é a política de distribuição de dividendos que a gestão dos fundos agro da ZQuest busca sempre ter e manter. Importante também ressaltar que ambos os fundos encerraram o semestre aproximadamente 95-96% alocados em ativos do agronegócio. Ao longo do semestre, nós tivemos muitas amortizações, em especial nesse último mês, o que resultaram numa necessidade constante de realocação em ativos. E do ponto de vista desses novos investimentos no âmbito das realocações, nós mantivemos a nossa estratégia em buscar ativos de bom risco-retorno, com crédito robusto e estruturas pulverizadas. Fizemos muitas operações de investimento em fiagros de direitos creditórios que prezam pela diversificação da carteira, com diversos mitigadores de risco, como mecanismos de subordinação. Importante ressaltar que ao longo do semestre não tivemos novos inadimplementos na carteira, ou seja, eventos materiais de crédito relevantes que impactassem o resultado dos nossos fundos e dos nossos investidores. Apesar disso, notamos principalmente no último mês uma maior volatilidade, em especial na cota de um dos nossos fundos, o Soli, o nosso Fiagro listado. Apesar disso, é importante ressaltar, e destacamos muito isso no nosso último relatório, que a cota patrimonial do fundo segue estável sem qualquer alteração. Isso porque, novamente, não tivemos nenhum inadimplemento, nenhuma marcação relevante na carteira. Os ativos seguem performando dentro do esperado, com as amortizações recorrentes e pagamento de juros. Nós acreditamos, aqui fazendo uma avaliação do cenário como um todo macroeconômico e também de uma maior aversão a risco por parte dos investidores quando o assunto são fiagros e agronegócio, uma maior volatilidade em fundos da indústria em geral. Isso entendemos que pode estar relacionado a uma redução, no caso do Soli, dos dividendos no último mês em especial, mas essa redução não foi motivada, como eu disse, por inadimplemento, mas sim por eventos que vêm acontecendo macroeconômicos. Além disso, especialmente neste último mês, nós tivemos uma oscilação de um dos ativos investidos, também um Fiagro listado em nossa carteira, que impactou e contribuiu para essa redução pontual do dividendo. E também tivemos uma maior oscilação da posição de caixa do fundo. Como eu disse, esses últimos meses foram marcados por muitas amortizações programadas, seguindo o desempenho e o cronograma esperado dos ativos, e isso fez com que o time de gestão já viesse há algum tempo trabalhando na relocação, mas normalmente da data que acontece a amortização até o reinvestimento num ativo-alvo pode levar um tempo e que o fundo fica mais exposto a uma posição de caixa, e essa posição de caixa é investida no fundo de zeragem, ou seja, um ativo que não é isento, é um ativo tributável e que não acompanha o mesmo rendimento da carteira quando ela está mais próxima do seu 100% alocado em ativos do agronegócio. Isso é para tranquilizar os investidores que a carteira segue estável, segue performando dentro do esperado e que essas reduções pontuais fazem parte de toda uma estratégia de gestão e de política de distribuição de dividendos ao longo do semestre que acompanham esses eventos macroeconômicos, eventos pontuais em ativos da carteira e não necessariamente um resultado decorrente de um inadimplemento ou de uma deterioração de crédito. Importante também deixar claro que sempre que houver um fato relevante, um novo inadimplemento material na carteira do fundo, nós aqui na ZQuest sempre e prontamente comunicamos
aos nossos investidores através de fatos relevantes dos nossos fundos e prestamos esclarecimentos mensais através dos nossos relatórios gerenciais. Bom, pessoal, desse semestre foi isso, esses foram os principais destaques. E para os próximos meses, para o próximo semestre, nós seguimos monitorando a carteira e os ativos investidos. Seguimos com esta nossa política de distribuição de dividendos, sempre buscando a consistência aos nossos investidores, toda a transparência que nós sempre buscamos ter em nossos relatórios e, conforme as amortizações forem ocorrendo na nossa carteira, sempre o investimento em ativos-alvo, ativos que buscam uma boa simetria de risco e retorno e com estruturas robustas nas nossas operações. Muito obrigada, Maria Tereza. Para quem quiser acompanhar de perto as novidades dos nossos fundos, siga a Azequest nas redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp e também aqui no YouTube. Todos os links estarão na descrição desse vídeo e se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre os nossos fundos, acesse o site da Azequest e confira os relatórios mensais. Até a próxima!